Em primeiro lugar, queria recordar que a Madeira está sobre um plano de ajustamento económico e financeiro, que esse plano foi acordado entre o Governo Regional e o Governo da República, assinado por Alberto João Jardim, e à data, a 27 de janeiro do corrente ano, o Presidente do Governo afirmou, taxativamente, que iria cumprir este plano de ajustamento. E disse mais, fez inclusive, em tom de brincadeira, uma aposta com o Governo da República que cumpriria o plano e o Governo da República iria falhar. Infelizmente, aquilo que são as notícias constantes e diárias é que Alberto João Jardim perdeu a aposta porque falhou no cumprimento do plano de ajustamento económico e financeiro. A última avaliação ao plano é clara e não se percebe como é que o Governo Regional falha em determinadas matérias que são simples, nomeadamente na lista de credores e no plano de pagamentos, que era importante e está previsto no plano de ajustamento económico e financeiro e tinha a responsabilidade de ter esta lista de credores e plano de pagamentos já estipulado e não tem, o que levou a uma avaliação negativa em relação ao desenvolvimento do plano de ajustamento económico e financeiro para a Madeira. E é por isso que neste momento o empréstimo de 289 milhões de euros está bloqueado pelo Governo da República. E eu recordo que este dinheiro é extremamente importante para a região autónoma da Madeira. Como sabem, o Governo Regional é hoje o principal responsável por enviar pessoas para o desemprego. Em primeiro lugar, porque não paga às empresas que prestaram serviço ao Governo e muitas delas ficaram em dificuldades financeiras, levando à sua falência. E quanto mais tempo passar sem que o Governo Regional honre os seus compromissos para com os credores, mais empresas ficam em situação de dificuldade e de falência e mais madeirenses vão parar ao desemprego. E, portanto, hoje o motor do desemprego na região autónoma da Madeira é o próprio Governo Regional do PSD. Mas não se compreende que na passada sexta-feira, perante questões dos jornalistas que tinham a ver com a avaliação e o incumprimento do plano de ajustamento, o Sr. Presidente do Governo afirme que, e passo a citar, não sei nada disso. O Sr. Presidente do Governo é Presidente de todos os madeirenses. Foi eleito há um ano atrás Presidente do Governo. Assumiu um plano de ajustamento económico e financeiro nas costas dos madeirenses e com a sua assinatura. Comprometeu-se no cumprimento desse plano. E agora não sabe nada disso. Não sabe da execução do plano de ajustamento económico e financeiro. Então o Sr. Presidente é um irresponsável. É uma pessoa que põe a sua assinatura e depois não cumpre o plano, ignora o que se está a passar e faz de conta que não é nada com ele, aligerando assim responsabilidades e prejudicando a Madeira e o Porto Santo. Um Presidente do Governo que passa a maior parte do tempo a viajar, por um lado, e por outro, a tratar de questões internas do PSD, mas que hoje de facto não governa a região autónoma da Madeira. E os madeirenses e porto-santenses que depositaram em outubro passado, do ano passado, o seu voto neste Presidente do Governo, questionam-se, de facto, o Presidente do Governo é este, irresponsável, que não trata dos assuntos de Estado, que não trata da vida dos madeirenses e dos porto-santenses, que entrou na política do deixar andar e de não governar, e que leva a Madeira a uma situação de caos económico e financeiro. E da parte do Partido Socialista nós entendemos que o Sr. Presidente do Governo já ultrapassou todas as regras democráticas em matéria daquilo que são as suas responsabilidades. O Presidente do Governo não pode fugir às responsabilidades. O Presidente do Governo é responsável pela atual situação da Madeira. É responsável pela falência de empresas, pelos despedimentos, pelo grande nível de desemprego, pela pobreza, a exclusão social que tem vindo a aumentar, pelas dificuldades das famílias e das empresas, e agora não pode fazer de conta que não é Presidente do Governo e que não tem responsabilidades. Isto em relação ao Sr. Presidente do Governo. Por outro lado, ontem tomamos conhecimento, através de uma reunião da Comissão Política do CDS, de que iriam votar contra o Orçamento de Estado. A Comissão Política deu essa indicação de voto ao deputado na Assembleia da República, colocando muitos Cs
em matéria deste voto, ou seja, fazendo depender as evoluções que o Orçamento de Estado tenha em relação à região autónoma da Madeira. E o Partido Socialista faz um apelo ao CDS-PP. Mantenham a palavra dada ontem e não entrem na política de zigue-zague que nos têm acostumado nos últimos dias. O Sr. Presidente do CDS-PP, como sabem, fugiu da Assembleia da República, rasgou o compromisso com os madeirenses e colocou lá outro deputado do CDS. Mas eu gostaria de recordar o cronograma dos acontecimentos, porque o que se tem passado em relação ao CDS é escandaloso. Recordam-se, há pouco tempo, o próprio líder do CDS afirmou: é melhor criar uma crise política neste momento que um mau orçamento de Estado. Depois, durante a madrugada, Paulo Portas enviou uma carta a dizer, ou dar nota à comunicação social, que queria viabilizar o orçamento de Estado. E não tinha passado 24 horas sobre as declarações do presidente do CDS-PP para ele dar o dito por não dito e afirmar que uma crise política no país seria desastrosa. E, portanto, mudando de opinião. Agora, vem dizer que, afinal, deve-se inviabilizar este Orçamento de Estado e que o deputado do CDS irá votar contra o Orçamento de Estado. O que nós pedimos ao CDS-PP é que mantenha a palavra dada e que vote contra o Orçamento de Estado para 2013. Da parte do Partido Socialista, como já é conhecido, o Partido Socialista vai votar contra este Orçamento de Estado. Desafiamos o CDS a manter o voto contra que ainda ontem assumiu. Mas também desafiamos o PSD para votar contra este Orçamento de Estado. Não se compreende que da parte do PSD Madeira as críticas são mais que muitas em relação ao Orçamento de Estado para 2013. E, portanto, aquilo que entendemos é que também o PSD tem que ser coerente consigo próprio e votar contra o Orçamento de Estado. Tendo o voto contra do Partido Socialista da Madeira, o voto contra do CDS, se juntarmos os votos contra do PSD, na Madeira há um pleno contra este Orçamento de Estado e é isso que desejamos e é esse desafio que deixamos ao PSD para que também vote contra o Orçamento de Estado e seja coerente com aquilo que tem dito até hoje em relação ao Orçamento de Estado para 2013.